Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é proselitismo e assédio espiritual. Qual o limite da partilha do conhecimento religioso? Muitas vezes nós, no afã, e eu estou falando com quem gosta de compartilhar o conhecimento religioso, né? Mas também estou falando para quem recebe, né, essa partilha. Mas muitas vezes quem faz a partilha, no afã de querer levar essa preciosidade que percebe, que se encontra nos ensinamentos religiosos, quer porque quer nos convencer de que aquela verdade é maravilhosa e que ela precisa e deve ser seguida por cada uma e cada um de nós. E nesse afã, então, né, acaba ultrapassando certos limites. E a pergunta é como é que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode continuar falando de religião sem ser proselitista, ou seja, sem tentar convencer a outra pessoa através de uma expressão de pressão, né, para que ela mude a sua perspectiva, a sua forma de ver, né? E como que eu posso fazer com que essa partilha seja algo construtivo, né? E que sempre seja fonte de nutrição e de inspiração para todo mundo. Então vamos primeiro olhar o que, que dizem as religiões, né? O que eu estou apresentando hoje é baseado no pensamento Bahá'í, mas eu diria que o pensamento Bahá'í ele subscreve todos os demais pensamentos religiosos, ainda que haja uma grande incompreensão com relação a algumas religiões em que nós achamos que elas são proselitistas por excelência. Mas se nós olharmos os livros sagrados das religiões, nós vamos ver que todas elas falam, trazem a mesma mensagem essa que eu estou me baseando nos escritos Bahá'ís. Bom, então o primeiro convite que é feito a todas as pessoas é que se associem às pessoas de todas as religiões, que vejam os outros seguidores de outras religiões como seguidores de uma verdade também. Isso pode ser uma surpresa para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora e dizer, nossa, nunca pensei que as religiões fossem tão abertas. Elas são sim. Elas são abertas sim, se você pegar todas as diferentes vertentes religiosas, elas sempre pregaram o entendimento entre os seres humanos. Não poderia ser de outra forma. Bom, então essa ideia de aproximação com o espírito fraternal e amigável com todas e todos, né, é porque se eu tiver ciente de uma verdade, e eu considero essa verdade muito preciosa, eu quero poder compartilhar. Agora, toda vez que eu vou compartilhar, eu tenho que me lembrar de uma coisa: eu estou compartilhando em nome de quem? Se é uma verdade religiosa, eu estou compartilhando ela em nome daquele que eu considero como sendo o Criador, o Pai. É em nome dele que eu estou fazendo isso. Então, e por outro lado, né, o ser divino, o Criador, o nome que a gente queira dar, ele não tem nenhum benefício se nós fizermos ou não fizermos a nossa a preleção ou divulgação ou buscarmos trazer mais pessoas para esse entendimento, né? Ele não se beneficia, o benefício é nosso. Então, se eu estou fazendo isso em nome do ser divino, não há por que eu insistir, porque a conexão é da pessoa com Deus. Então, toda vez que uma verdade religiosa ela vai ser compartilhada, eu tenho que deixar a pessoa que a recebe livre para aceitá-la ou não. Se ela quiser aceitá-la, eu não preciso de muitos argumentos, eu não preciso de convencimento. E aí está a chave da questão. A insistência em querer convencer é que me leva ao desentendimento. Então, se eu tenho uma identificação com uma verdade religiosa, eu quero compartilhá-la, compartilhe. Compartilhe com todas as pessoas. Porém, lembre-se que você está compartilhando em nome desse ser supremo que você sente estar naquele momento sendo o porta-voz dele, né? E daí então, a pessoa que recebe tem que ser deixada livre para receber
E ouvir ou não ouvir. Então, toda vez que eu também perceber que uma pessoa tem uma dificuldade em entender qual é a minha forma de agir. De novo, é o que dizem as religiões. Eu estou primeiro falando o que dizem as religiões. Elas dizem: seja amoroso, seja bondoso, seja caridoso, seja compassivo. Não seja uma pessoa arrogante. Não trate o outro como se você soubesse de alguma coisa muito mais do que o outro ou a outra pessoa sabe. Porque toda vez que eu me coloco acima da outra pessoa, ele ou ela, a reação natural vai ser: não estou gostando. Porque você está buscando forçar alguma coisa em cima de mim, né? Muito bem. Agora, a palavra humana, vamos falar da palavra humana. Ela é algo, na verdade, é uma criação divina, né? Que ela busca a excelência e ela aspira a exercer a sua influência. Agora, a palavra humana ela precisa de moderação. Porque se eu não usar de moderação e sabedoria quando eu vou me expressar, o que eu vou conseguir fazer é provocar estranhamento e distanciamento. Então, não é com estranhamento e distanciamento que eu vou trazer as pessoas para perto de mim. De novo, o que diz o pensamento religioso? Sempre trate com amor e carinho, com acolhimento, com entendimento. Porque se a tua intenção é pura ao querer divulgar uma verdade religiosa, né, saiba que você não está fazendo isso sozinha ou sozinho, você está fazendo isso sob os auspícios, a proteção, a bênção e a energia desse ser divino que está dizendo: vamos lá, divulgue, que ótimo, você está sendo meu porta-voz, né? E você está buscando levar isso adiante. Então, faça dessa forma, mas faça de uma forma onde você seja a, é, acolhedor, né? Muito bem. Se eu não fizer dessa forma, né? Se eu for querer usar da força da insistência, dizem novamente os escritos sagrados, eu não vou ter influência alguma sobre essa pessoa. Então, em resumo, se eu tenho uma verdade espiritual, uma verdade religiosa que eu quero compartilhar, eu tenho que usar de amorosidade, de acolhimento, de compaixão, para que eu possa, então, exercer alguma influência. E a minha palavra ela tem que ser modulada, né, por uma moderação, pelo caminho do meio. E o caminho do meio diz o quê? Não insistir. O caminho do meio diz o quê? Se a pessoa não entende, tente explicar com amor e com carinho, mas não através da pressão e da insistência. Porque quando existe a pressão e a insistência, eu estou, na verdade, fazendo proselitismo, eu estou querendo te convencer que você tem que vir para o meu lado. E se essa insistência vai ficando cada vez mais forte, né, ela vai ficando cada vez maior, o que eu estou conseguindo fazer? Assédio espiritual. Eu estou assediando essa pessoa vai querer ficar longe de mim, ela vai dizer: olha, não aguento mais ouvir esse papo. Né? E infelizmente é o que a gente vê hoje em dia no mundo. Muita gente bem intencionada, querendo compartilhar conhecimento religioso, conhecimento espiritual, mas cai nessa armadilha da insistência. Cai nessa armadilha da pressão, cai na armadilha do proselitismo, ou seja, tentar à força lhe trazer para o lado dela, como se o lado dela fosse a única grande verdade e você não tivesse uma verdade para poder compartilhar. Muito bem. Então, como é que eu, na prática, posso pegar esse pensamento que vem das religiões, que está escrito, está nos livros sagrados, tudo isso que eu disse, eu trouxe de uma forma bastante resumida, né? Se você quer se conectar com os outros para fazer essa partilha, existem algumas dicas. Porque se você não quiser se conectar com os outros, você não vai conseguir tampouco fazer com que o conteúdo do que você deseja ofertar tenha efeito no coração da pessoa. Né? Então vamos lá. Quais são as dicas para evitar uma atitude proselitista, uma atitude de pressão, uma atitude de assédio espiritual que pode acabar acontecendo? Primeira regra: ouça. Ouça muito mais do que você fala.
Ouça com atenção. Antes de compartilhar suas crenças e as suas opiniões, seus sentimentos e as verdades que você traz e acredita, e tente ouvir primeiro a pessoa. Veja o que ela tem a dizer sobre o tema, né? Mostre interesse e respeito. Não é só demonstração, não. Verdadeiramente desenvolva a capacidade de ter interesse em ouvir o que a outra está dizendo e respeitar o que ela está dizendo. Respeite as opiniões dessa outra pessoa, né? E aí esteja disposta a aprender com eles. Você não é o único detentor da verdade. A pessoa com quem você está falando, mesmo que ela não seja uma pessoa religiosa, mesmo que ela não seja uma pessoa ligada à espiritualidade, ela tem vários conceitos de espiritualidade e de religiosidade dentro do coração dela. Busque aprender com ela. Então, ouça e busque aprender com a pessoa com quem você está falando. Segundo, seja aberto a diferentes perspectivas. Nada pode lhe escandalizar de modo que você diga, não, mas o que você está dizendo é um absurdo, o que você está dizendo não tem sentido, o que você está dizendo é um sacrilégio, o que você está dizendo fere todo e qualquer pensamento. Seja aberto. Seja aberto. Há muitas diferentes perspectivas e formas de pensar. As pessoas têm diferentes experiências de vida do que a sua. E daí então as experiências de vida diferentes vão trazer para elas perspectivas e entendimentos diferentes sobre a realidade, né? E elas podem ter pontos de vista diferentes dos seus também. Por que a tua verdade é maior do que a verdade dela? Se o teu intuito é compartilhar essa joia preciosa que você tem em mãos, que você deseja ofertar, que é a tua verdade religiosa que você encontrou e que você tem já há algum tempo, busque lembrar que o outro, a outra pessoa, também tem as verdades dela. Então, primeiro, ouça e aprenda com ela. Segundo, ouça sabendo que as perspectivas da outra pessoa podem ser diferentes das suas. Então, ao manter uma mente aberta, né, você vai ser muito melhor ouvido. Isso é que é o grande segredo. Se você tem a mente aberta, você vai ser muito mais ouvido e melhor ouvido pela pessoa com a qual você quer dialogar. Porque ela vai dizer, puxa, eu posso confiar nela, ela ouve o que eu digo. E ela, inclusive, até considera a possibilidade de que o que eu digo seja verdade. Muito bem. Terceiro, respeite as diferenças. O que eu digo e o que você diz são totalmente diferentes, mas eu posso aprender a respeitar as diferenças. E respeitando as diferenças, mais uma vez eu trago a pessoa para perto de mim. Eu não me distancio dela. Toda vez que eu não respeito as diferenças, eu acabo me distanciando, criando uma barreira, criando um impedimento ao diálogo, né? Lembre-se que as opiniões dela, da outra pessoa, são tão importantes para ela como as suas opiniões são importantes para você. E daí então respeitar a diferença é um sinal de que você está aberto ao diálogo. Quarto, talvez agora eu diria assim um muito importante, todos são importantes, mas esse número 4 aqui é importantíssimo, né? Não force a sua opinião. Não adianta você forçar a sua opinião. Não é forçando a sua opinião que você vai fazer com que outras pessoas acolham a tua ideia. Em vez disso, compartilhe a sua perspectiva, né, de uma forma gentil e respeitosa, sem forçar. Não, se você não aceitar o que eu estou dizendo, você vai arder no mármore do inferno. Bom, tá bom, então eu vou arder no mármore do inferno. Você não está querendo nem me ouvir, por que eu vou te ouvir se você não me ouve? Né? Veja que há uma sequência, né? Escute com atenção, respeite, seja aberto à opinião do outro, né? Respeite as diferenças, não force a sua opinião. Forçar a sua opinião é um grandíssimo erro, porque é o que vai fazer com que você não tenha menor perspectiva de diálogo, né? E por fim, seja empático. O que quer dizer seja empático, né?
Se coloque no lugar do outro. Se fosse o outro que estivesse trazendo uma verdade que para ele ela é muito preciosa, como é que você se comportaria? Como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratada? Então, colocar-se no lugar do outro é um exercício de empatia. Tá legal, eu queria muito que, se alguém viesse falar comigo, falasse desse jeito. Então, fale do mesmo jeito que você gostaria que falassem para você, né? E ao colocar-se no lugar do outro, né, você vai tentar entender as perspectivas do outro, porque aí você cria a conexão, você cria o elo, você cria essa conexão empática, né? E ao mostrar empatia, você vai estar mostrando compreensão. E aí sim você cria um ambiente mais acolhedor e evita o confronto ou o conflito, né? Então, em resumo, a, se eu pego todo aquele conjunto de orientações que estão nos livros sagrados, né, que dizem use de moderação, lembre-se que a palavra ela precisa exercer a sua influência, mas se ela for radicalizada, ela não influi em nada. Lembre-se de ser irrestrito como o vento, sopre por todos os lugares. Esse é o conselho que Bahá'u'lláh dá, ele diz ser irrestrito como o vento. Onde tiver uma porta aberta, entre. O vento não entra onde a porta está fechada. O caráter irrestrito do vento, ele está diretamente proporcional à capacidade de abertura. Se é um campo livre, o vento sopra por todas as direções. Se é uma cidade, de novo, estamos aqui sem luz, eu vou virar isso para cá para eu poder ficar mais iluminado agora. Estamos tendo um problema de energia elétrica aqui em Brasília nesse exato momento. Então, se você é irrestrito como vento, você só entra aonde as portas ou janelas estão abertas, né? E daí você vai observar como o outro lhe recebe, a outra pessoa lhe recebe. Isso é o teu papel fundamental. O teu papel fundamental é o de saber a dimensão da receptividade que a outra pessoa está lhe dando. Se a outra pessoa não lhe dá receptividade, não é ali que você vai entrar. Então, esse ato também, esse exercício também, de deixar a pessoa a sós e dizer, ok, eu já falei tudo que eu tinha para lhe dizer. Agora a decisão é tua, é entre você e Deus, porque nós estamos tratando de uma verdade religiosa, de uma verdade espiritual, e a sua conexão é com o transcendente, não é comigo. Lembremos-nos também, nós não ganhamos nada com isso. Essa ideia falsa de que, quanto mais gente pensar como eu penso e agir como eu ajo, e seguir e faça aquilo que eu faço, melhor para o mundo, melhor para tudo. Mas se eu estou forçando uma barra, de que vai adiantar isso? Essas coisas são espontâneas, essas coisas são naturais. Então, quando a gente segue esse pequeno roteiro, né, onde eu escuto muito mais do que eu falo, onde eu respeito as diferenças, onde eu sou aberto a ideias diferentes, onde eu não forço minha opinião e onde eu sou empática, o sucesso é garantido, porque as pessoas naturalmente vão se aproximar e vão se interessar. Então, essas são as dicas de hoje para que a gente evite uma atitude proselitista e evite aquilo que pode acabar descambando para um assédio espiritual.